Olá, boa noite. Boa noite, seja bem-vindo ao Rede TV News. Um menino de 10 anos morreu em Belo Horizonte depois de inalar desodorante. A família acredita que ele resolveu participar de um desafio divulgado na internet. O velório do menino João Vitor foi marcado por muita comoção. Parentes, amigos e vizinhos estão inconformados com a morte do garoto. É um menino muito bom, rapaz. E eu passei até mais cedo, entendeu? Mais cedo, via lá no passeio lá. E veio acontecer isso aí, né? Essa fatalidade. João Vitor Mapa, de 10 anos, teria sido vítima do chamado desafio do desodorante. De acordo com o boletim de ocorrência, o menino foi encontrado pela mãe dentro de um guarda-roupa com as portas fechadas. Ele teria inalado desodorante aerosol e estava inconsciente. O SAMU foi chamado, mas os paramédicos não conseguiram reanimar o garoto. Segundo a família, a mãe do menino já tinha visto publicações na internet sobre o desafio que provocou a intoxicação. Ela chegava a esconder o frasco de desodorante para impedir a brincadeira, mas ontem não conseguiu evitar. Em fevereiro de 2018, uma menina de 7 anos também foi vítima do desafio em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Adriele Gonçalves desmaiou após inalar desodorante e teve uma parada cardíaca. A internet veio para beneficiar, veio para agregar e não veio para destruir. Mas existem psicopatas sociais, estão aí, sociopatas, e utilizam também essa ferramenta para trazer discórdia, catástrofe e N outras coisas. É necessário que os pais, na posição de adulto e de adultos formadores de opinião, de averiguar o que os seus filhos estão acompanhando na internet. No caso de Belo Horizonte, a Polícia Civil informou que a causa e as circunstâncias da morte do João Vitor estão sendo investigadas. Eu já vi isso já na internet uma vez, mas nunca imaginei que ia chegar até nós aqui, né? Infelizmente chegou no João, né, no João Vitor. Tomar muito cuidado, né, com os filhos mais nessa idade, né? Menino muito curioso, mexe muito nessas coisas, né? Veja agora outros destaques desta edição. Laudo de perícia sobre denúncias de maus-tratos em escola infantil de São Paulo traz mais fotos da crueldade cometida contra as crianças. Uma das imagens foi encontrada no celular da dona do colégio. Ela alegou que não sabia das agressões. Depois de barrar campanha da independência do Brasil do governo federal, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, volta atrás da decisão. No quadro Aqui é Assim, vocês vão entender por que uma cidade na Grande São Paulo é considerada a capital brasileira do cachorro-quente. A Polícia do Rio de Janeiro analisa um material encontrado na mesma região em que foram localizados os corpos de 2 dos 4 rapazes que desapareceram na Baixada Fluminense. A suspeita é de que sejam restos mortais. As famílias de Jonathan Aleph Gomes, de 28 anos, e Douglas de Paula, de 22, estiveram no IML, mas foram embora sem informações sobre o material encontrado pela polícia. As equipes de buscas localizaram o que seriam vísceras na mesma área onde os corpos de Matheus Costa da Silva e Adriel Andrade Bastos foram achados. A Polícia Civil informou que o material foi encaminhado para o IML e vai ser analisado para saber se são de origem humana. Caso seja comprovada a suspeita, as famílias serão chamadas para a coleta de sangue para possível identificação. As investigações apontam que o grupo que desapareceu no dia 12 de agosto foi assassinado por milicianos que agem na Baixada Fluminense. Desde o início das buscas, várias operações contra o grupo criminoso estão sendo realizadas. Ontem, os policiais civis encontraram um verdadeiro arsenal dentro de um carro estacionado em um terreno baldio em Nova Iguaçu. 16 fuzis, 13 espingardas, carregadores, munição e radiotransmissores foram apreendidos. Tudo foi avaliado em mais de R$1 milhão. Em uma ação anterior, um carro blindado foi apreendido em um galpão. O veículo era usado pelos milicianos em disputas de territórios e também para intimidar os moradores. Mais de 1,5 toneladas de maconha foi apreendida numa ação coordenada pela Polícia Rodoviária Federal. A droga estava escondida em 4 carros que saíram em comboio de São Paulo e foram interceptados na BR-040, entre Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, e Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Segundo a polícia, 2 veículos eram clonados. 4 homens foram presos em flagrante. Outros bandidos conseguiram fugir e estão sendo procurados.
2 pessoas ficaram feridas num capotamento no Distrito Federal. O motorista do carro perdeu o controle da direção numa rodovia, invadiu a pista lateral, que não tem asfalto, e só parou depois de bater em um outro carro no muro. Segundo a Polícia Militar, o motorista não apresentava sinais de embriaguez. E olha esse acidente em Pirenópolis, no estado de Goiás. Um carro fez uma conversão proibida e uma moto bateu em cheio nele. O curioso é que o motociclista deu uma cambalhota sobre o veículo e caiu ainda em pé. Ele não se machucou, mas a moto teve perda total. A Petrobras anunciou mais uma redução no preço do querosene de aviação. A gente vai agora ao Rio de Janeiro. O repórter Tony Vendramini tem as informações. Boa noite, Tony. De quanto será essa redução? Boa noite, Lacombe. Boa noite, Érica. Boa noite a todos que nos acompanham. A redução será de 10,4%. O novo preço entra em vigor a partir do dia 1º de setembro. Esta é a segunda queda seguida no valor do querosene de aviação vendido às distribuidoras. No início de agosto, a companhia já havia anunciado uma redução de 2,6%. A Petrobras informou também que os reajustes dos preços deste combustível são mensais e definidos por meio de fórmula contratual negociada com as distribuidoras e que os preços de venda buscam equilíbrio com o mercado internacional e acompanham as variações do valor do produto e do câmbio. O querosene de aviação responde por 1/3 dos custos das companhias aéreas. Neste ano, o combustível acumula alta de 64,3%. Ao vivo do Rio de Janeiro, Tony Vendramini para o Rede TV News. A arrecadação do governo federal subiu 7,47% em julho, atingindo quase 202 bilhões e 600 milhões de reais, segundo a Receita Federal. Esse é o maior valor para o mês desde 1995. O governo federal liberou, por meio de medida provisória, 2 bilhões e meio de reais para custear o transporte público gratuito para pessoas com mais de 65 anos de idade nos estados e municípios. O crédito também vai cobrir despesas com auxílio emergencial para caminhoneiros e taxistas. A medida foi aprovada em julho pelo Congresso Nacional. De acordo com o governo, a MP não afeta o teto de gastos. O objetivo é reduzir os impactos provocados pelo preço dos combustíveis. Vamos ver como foi o dia dos candidatos à presidência. Jair Bolsonaro, do PL, participou de um evento na Associação Comercial de São Paulo. Foi o primeiro governo a enfrentar um teto de gasto. Você não pode gastar, a não ser em situações excepcionais. Vencemos, então, 2019, 2020 veio a pandemia, uma incógnita para o mundo todo, foi politizada. Alguns ganharam muito dinheiro com isso. Castraram os médicos na sua autonomia. Tudo tinha que ter comprovação científica. A gente sabe que a comprovação científica até da vacina vai demorar anos. Em seguida, o presidente deu entrevistas. Na chegada a um dos compromissos, apoiadores se aglomeravam à espera do candidato à reeleição. Agora à noite, Bolsonaro participa da festa do Peão de Boiadeiro em Barretos, no interior de São Paulo. Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, esteve no Rio de Janeiro. Ele participou de um encontro com aliados em um hotel da Zona Sul, ao lado do candidato ao governo do estado, Marcelo Freixo, do PSB, e do ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, candidato a vice na chapa de Lula. O presidenciável falou sobre a violência nas comunidades. O noticiário fala que tem muita bandidagem, que tem muita guerra na favela, que tem muita guerra não sei onde, quando, na verdade, todas essas guerras acontecem não é por falta de polícia ou por excesso de polícia. Essas guerras acontecem porque não existe o Estado presente cumprindo com as suas funções sociais. Ciro Gomes, do PDT, participou de uma sabatina no Rio de Janeiro. Um dos destaques foi a proposta batizada de Lei Antiganância, que limita os juros a 100% do valor real da dívida. Ele vai pagar 2 vezes o que tomou emprestado. 2 vezes é muita coisa, isso é um juro de 100% real. Isso não existe em nenhum lugar do mundo. E já estou concedendo isso por peculiaridades brasileiras. Depois, o candidato seguiu para Juiz de Fora, em Minas Gerais, para um encontro com lideranças. Soraya Tronic, do União Brasil, gravou material para a propaganda eleitoral.
A candidata também se reuniu com a equipe de campanha. Pablo Marçal, do PROS, deu entrevista, se reuniu com a coordenação da campanha e gravou material de divulgação. Simone Tebet, do MDB, participou de uma sabatina, se reuniu com a coordenação da campanha e agora à noite dá entrevista para uma emissora de TV. O registro da candidatura de Tebet foi autorizado hoje pelo TSE. Sofia Manzano, do PCB, deu entrevista para uma rádio de Maringá, no Paraná, visitou uma escola do MST e ainda participa de um debate na Universidade Estadual de Maringá. Léo Péricles, do Unidade Popular, deu entrevistas, fez campanha no Rio de Janeiro e agora participa do lançamento da candidatura de Chantal a deputada estadual. José Maria Emael, do Democracia Cristã, deu entrevista e fez uma caminhada em Santos e São Vicente, litoral paulista. Vera Lúcia, do PSTU, deu entrevista e Felipe Dávila, do Novo, não teve compromissos públicos. E o início da propaganda eleitoral no rádio e na TV é o tema da rodada de opinião de hoje. A campanha no rádio e TV, que saiu de moda em 2018, voltou a ganhar importância por alguns motivos. Primeiro, o caixa dos partidos está cheio com o fundo eleitoral. Segundo, Bolsonaro e Lula são muito conhecidos e têm um legado a defender. E terceiro, ainda há muita gente sem acesso à internet no Brasil. Levantamentos recentes mostram que algo em torno de 35 milhões estão desconectados e 86 milhões não se conectam todos os dias. Ou seja, cerca de metade do eleitorado se informa pela TV. Ontem, Lula foi muito bem em sua sabatina televisiva. Dominou a cena e ampliou a mensagem para o eleitor de centro, o indeciso, usando o vice-Alckmin como prova de moderação e diálogo. O desempenho do petista surpreendeu a campanha de Bolsonaro. A avaliação geral é de que Lula faturou. Bolsonaro domina as redes, mas ontem Lula fincou uma estaca firme e teve enorme engajamento na internet. Furou a bolha. Ainda é uma grande incógnita se propaganda eleitoral na TV tem efeito hoje em dia ou não. Desde 2018, a campanha migrou para as redes sociais. É lá que os candidatos apostam suas fichas, do deputado ao presidente da República. O que os marqueteiros ainda acreditam é que no horário da noite, na TV aberta, ainda é possível colher algum resultado. Mas a linha é tênue. Se bater demais no adversário e soar agressivo, perde votos. Por isso, o que mais se vê são aqueles cansativos filmes sobre a trajetória de vida. Todos tiveram infância pobre, histórias de superação, nada de propostas. O rádio é um problema maior. A única coisa que funciona é o jingle que cola. Mas na era das redes sociais, parece tudo muito ultrapassado. A Polícia Federal ainda investiga os empresários que teriam supostamente atacado a democracia em troca de mensagens num grupo privado. A PF segue uma ordem do ministro Alexandre de Moraes, do STF. Só que especialistas apontam abusos cometidos pelo magistrado. A conversa privada entre os empresários por meio de um aplicativo de mensagens foi divulgada por um portal de notícias. Horas depois, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, ordenou que a Polícia Federal investigasse cada um deles. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos em endereços residenciais e comerciais ligados ao grupo. Na justificativa, o magistrado afirma que há indícios de um crime contra a democracia. No entanto, esta especialista em direito criminal afirma que o próprio ministro teve uma postura contrária à Constituição. Nós temos o princípio da inércia jurisdicional. O juiz ele deve se manter inerte, imparcial, devendo ser provocado pela acusação, aqui no caso o Ministério Público no grau máximo, sendo a Procuradoria-Geral da República, o que não foi no caso. Assim, o juiz agindo de ofício, de livre e espontânea manifestação, podemos estar diante de um abuso de autoridade. Nas mensagens, um dos empresários teria afirmado que um golpe de Estado seria melhor do que um novo mandato do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Embora as conversas contenham a palavra golpe, não há diálogos que confirmem a pretensão de financiamento de uma suposta derrubada do governo de Lula numa eventual vitória dele nas eleições. Mesmo assim, a operação foi deflagrada. Por não esperar um possível inquérito da PGR, a especialista acredita que o processo será arquivado porque o ministro Alexandre de Moraes se colocou na posição de acusador, investigador e juiz.
ele está violando as normas processuais, as garantias dos acusados, né, as garantias constitucionais e até mesmo os princípios internacionais de processo e, assim, violando a própria Constituição. Ele está violando o Código de Processo Penal, os regimentos dos tribunais, né, no caso o Supremo Tribunal Federal, e incorrendo em práticas abusivas e até mesmo irregulares. A investigação da Polícia Federal corre em segredo de justiça. Além da investigação, Alexandre de Moraes determinou a quebra dos sigilos bancário e telemático dos empresários. As contas bancárias deles também foram bloqueadas. Este especialista em direito digital concorda que a menção da palavra golpe causa impacto. No entanto, alerta que retirar do contexto mensagens de conversas de aplicativo pode ser uma prática criminosa. Aquele que, a partir daquela conversa, fora de contexto, cria uma nova narrativa, dando a entender novos fatos, aí você pode, eventualmente, a depender da complexidade, da amplitude, das consequências, ter de fato um ato que pode responder não só na esfera civil, mas também na esfera criminal. O governo deve encaminhar ao Tribunal de Contas da União nos próximos dias o modelo de privatização do Porto de Santos, em São Paulo. A informação foi confirmada pelo ministro da Infraestrutura, que visitou a sede da Rede TV em Brasília. O Porto de Santos é o principal do país e o maior complexo portuário da América Latina. 1 a cada 4 produtos exportados passa por ele. O governo espera privatizá-lo por um período de 35 anos, prorrogável por mais 5, o que deve render 16 bilhões em investimento e gerar 16 mil empregos diretos. Em visita à sede da Rede TV em Brasília, nesta sexta-feira, o ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, falou sobre a importância do leilão. Sem dúvida nenhuma, nós vamos ter aí um dos portos mais eficientes do mundo. O Porto de Santos é o maior porto do Hemisfério Sul e nós estamos trabalhando para fazer, então, o melhor porto do Hemisfério Sul também. A previsão é que o leilão ocorra em dezembro. Além do Porto de Santos, o governo espera passar para a iniciativa privada ainda neste ano os portos de Itajaí e São Sebastião e fazer mais 13 arrendamentos portuários. As privatizações fazem parte de um amplo programa que abrange também aeroportos, rodovias e ferrovias. Na semana passada foram leiloados 15 aeroportos, incluindo o de Congonhas, em São Paulo. Somente o Terminal Paulista vai render 7,3 bilhões de reais em investimentos. Quando a gente faz a privatização, faz a concessão desses ativos, nós estamos de olho no investimento que é possível. Então, para vocês terem ideia, o orçamento do Ministério da Infraestrutura anual é 6,7 bilhões de reais, orçamento de 2022. E vocês viram que 7,3 bi foi contratado num único leilão, permitindo então que a gente tenha então esse investimento de 7,3 em 15 aeroportos. Esses investimentos que nós vamos ter nos próximos anos no setor de infraestrutura soma então 120 bilhões de reais só no setor de infraestrutura de transporte. E quando a gente soma então óleo e gás, energia e saneamento, nós estamos falando de quase 1 trilhão de reais já contratados. Quando se fala em tantos investimentos, a primeira consequência prática para a população é a geração de empregos. O dinheiro da iniciativa privada é investido em obras, criando novos postos de trabalho, principalmente na construção civil. A construção civil é uma das grandes responsáveis pela geração de empregos. Esse valor que nós temos hoje contratado de quase 120 bilhões de reais, a expectativa é que gere 2 milhões de vagas de emprego no país. Segundo o governo, todos esses investimentos trarão mais competitividade ao setor. Isso traz esperança não só de geração de empregos, mas de um país melhor. Porque a infraestrutura traz competitividade, traz eficiência, isso gera um retorno muito grande para a sociedade. A Polícia Militar libertou um homem que era mantido refém numa favela de São Paulo. Ele foi vítima de criminosos que usam aplicativos de relacionamento para marcar falsos encontros. 2 bandidos foram presos. Um quarto sujo, todo bagunçado. Na geladeira, comida estragada. A vítima ficou neste colchão, amarrada e amordaçada. O cômodo fica nos fundos de uma viela, numa comunidade da zona oeste da capital paulista. Completamente em choque, com medo, nem se mexia. Acho que demorou ali algum certo tempo para ele poder voltar a si, e entender o que estava acontecendo, e tiramos ele, graças a Deus, aí, em segurança da comunidade. O homem marcou um encontro com uma suposta mulher por um aplicativo de relacionamento. Chegando ao local, ele foi abordado pelos criminosos, colocado no porta-malas de um carro e levado ao cativeiro. Começaram a fazer ameaça e pegar todos os meus dados, cartão e senha, e fazer os acessos para
Roubo de Pix, né? 2 homens de 20 e 26 anos foram presos. O mais velho já era procurado por crimes de roubo e sequestro. No local, a polícia apreendeu um revólver calibre 38, munições, drogas, R$200 em dinheiro, além de documentos, cartões de banco e carteiras de habilitação de vítimas. Sim, inclusive esse indivíduo que estava com arma de fogo, no momento lá ele foi questionado qual a função dele ali nessa quadrilha. Ele informou que esse roubo, esse sequestro no dia de hoje, seria como o famoso batizado, para ele se associar aí à facção criminosa que comanda os presídios aí na Grande São Paulo. O golpe do falso encontro marcado por meio de aplicativo de relacionamento vem aumentando em São Paulo. Segundo um levantamento feito pelo Rede TV News, desde julho foram registradas 7 ocorrências. No último sábado, uma vítima só escapou do cativeiro porque uma denúncia anônima alertou a polícia. Uma câmera registrou o momento em que o homem chega ao local do encontro. Logo em seguida, ele é abordado. Um já veio com uma arma apontada para mim. E eu tentei fugir, e aí o outro me rendeu também. E aí eles começaram a bater com a coronha na minha cabeça, me botaram dentro do carro e começaram a rodar dentro da cidade. Eles não diziam nada, eles só diziam que iam me levar para um alto de um morro e que eles estavam querendo matar alguém, porque fazia mais de semana que eles não matavam ninguém. E eu até dizia para eles, eu não tenho nada, meus pertences já dei para vocês, então me deixem embora. E eles falaram que não. Eu escutei a sirene da polícia, né? E aí começou a perseguição. Só escutei a polícia depois batendo no vidro, pedindo para mim sair, dizendo que estava tudo bem. A gente fala agora do caso das denúncias de maus tratos contra bebês na escola infantil Colmeia Mágica, em São Paulo. As donas que estão presas participaram de uma audiência de instrução. A repórter Joyce Mafezoli está no Fórum da Barra Funda e tem as informações ao vivo. Boa noite, Joyce. O que a polícia concluiu? Boa noite, Lacombe. Érica, boa noite a todos. Olha, Lacombe, ainda não há uma conclusão. A audiência terminou por volta das 5h30 da tarde. Foram ouvidas 3 testemunhas de acusação. As rés também estavam presentes, mas não falaram. Isso deve acontecer em uma nova audiência, ainda sem data definida. Hoje também foi divulgado o relatório final da polícia sobre o caso. O documento aponta que os crimes de maus-tratos aconteciam dentro da escola Colmeia Mágica e eram executados diretamente pelas irmãs e donas do local, Roberta e Fernanda Sermi. A funcionária Solange da Silva Hernandes também é acusada de participar dos castigos contra os alunos. Ainda de acordo com o relatório, uma foto encontrada no celular de Roberta Sermi contraria a afirmação de que ela desconhecia os casos de maus-tratos. Vamos ver mais detalhes. O relatório da polícia mostra uma foto encontrada no celular de uma das sócias, concluindo que ela tinha conhecimento do que acontecia na escola. Na imagem, um bebê de 1 ano e 4 meses aparece preso a uma cadeirinha, todo sujo de fezes. Em uma outra foto, a mesma criança aparece dormindo mais uma vez na cadeirinha, com a cabeça caída entre as pernas. O relatório traz ainda a imagem de um bebê amarrado com um lençol dentro do banheiro, ao lado de um vaso sanitário. Na época, a criança tinha 1 ano e 2 meses. A mãe dele contou aos investigadores que por diversas vezes a roupa do filho voltava encharcada de suor. Um outro aluno aparece sendo alimentado dentro do banheiro. O laudo da polícia mostra uma criança com marcas de agressão e conclui que houve lesão corporal. As diretoras são acusadas de castigar os alunos. De acordo com testemunhas, eles eram obrigados a ficar em um local chamado de Sala do Pensamento, por horas em pé, sem poder comer ou ir ao banheiro. Um menino aparece no local dormindo encostado na parede. O caso veio à tona em março deste ano, após o vazamento de alguns vídeos que mostram os maus tratos que as crianças sofriam dentro da escola infantil Colmeia Mágica, na zona leste de São Paulo. Em maio, a Justiça aceitou a denúncia do Ministério Público e tornou réis as 2 donas da creche que estão presas e uma funcionária que está em liberdade. Elas respondem por tortura,
maus tratos, associação criminosa e por submeter crianças ao constrangimento. A Anvisa aprovou a dispensa de registro para que o Ministério da Saúde importe e utilize a vacina e o medicamento antiviral contra a varíola dos macacos. A decisão da diretoria da agência foi unânime e é temporária. A validade da dispensa é de 6 meses. O ministro Alexandre de Moraes recuou de uma decisão e autorizou o governo federal a veicular uma campanha publicitária que divulga o bicentenário da independência do Brasil. De Brasília, o repórter Matheus De Luca tem ao vivo as informações. Boa noite, Matheus. Por que o magistrado decidiu inicialmente barrar a campanha? Na primeira decisão, ele considerou que a campanha poderia caracterizar propaganda eleitoral para o presidente Bolsonaro. Boa noite, Érica Lacombe, boa noite a todos. A campanha traz o slogan "O futuro escrito em verde e amarelo". Na primeira decisão, o ministro disse que esse slogan faz alusão ao candidato Jair Bolsonaro e acrescentou que não ficou comprovada a urgência da campanha. A decisão teve uma repercussão imediata na imprensa e logo em seguida o ministro Alexandre de Moraes voltou atrás e autorizou a campanha publicitária com alguns ajustes. O jurista Ricardo Pique afirma que o ministro Alexandre de Moraes errou na primeira avaliação. O motivo da decisão original é de que haveria possibilidade de se aguardar o fim das eleições para se veicular a publicidade. Evidentemente que isso não fazia sentido, né? Porque o bicentenário ocorre agora. Então, o ministro acabou tendo que recuar dessa decisão claramente errada. E hoje o Supremo Tribunal Federal decretou ponto facultativo no dia 6 de setembro. A decisão é... O objetivo é reduzir a circulação de pessoal na véspera das manifestações populares marcadas para o dia 7 de setembro. De Brasília, Matheus De Luca para o Rede TV News. Vamos mudar um pouquinho de assunto, gente. Olha, o cachorro-quente surgiu nos Estados Unidos e é consumido no mundo inteiro, a gente sabe disso. Pode ser apenas um sanduíche de pão com salsicha, mas também pode ser muito mais que isso, não é? São muitas receitas, muitos ingredientes. E você sabia que Osasco, a região metropolitana de São Paulo, é considerada a capital brasileira do hot dog? A reportagem é do Giovanni César. E é verdade que Osasco é a capital mundial do hot dog? Isso, é verdade. Quantos hot dogs você vende aqui por dia? Ah, não posso falar. Segredo de Estado. Vamos ver aqui. Tudo bem? É verdade que Osasco é a capital mundial do hot dog? Verdade. São quase 200 carrinhos ou barracas licenciados pela prefeitura só no calçadão. Mas a cidade está cheia de pontos de venda do lanche. Na Praça Padroeira do Brasil, tem 5 barracas do lado de cá e 5 do lado de lá. A Vanessa é uma das mais antigas aqui, tem 21 anos que ela vende hot dog aqui. Tudo bem, Vanessa? As pessoas compram que tipo de hot dog assim? É o preferido da barraca da Vanessa? O mais procurado é a baguete prensada e a baguete normal. Aí eu tenho no prato, tenho prensado, tenho com bacon, com calabresa. O mais procurado é a baguete. Agora, um hot dog simples, alguém já te assustou pelo número de hot dogs que comeu? No final de semana, o rapaz comeu 5 aqui e levou 5 para a viagem. O hot dog mata a fome por um preço que varia de 5 a 21 reais e garante milhares de empregos. Fui ajudar a empurrar o carrinho do Felipe, que escapou do desemprego graças ao sanduíche. Aqui, além de trabalhar, ele é do time dos que comem um hot dog todos os dias. Monto os carrinhos, as barracas aqui e já subo como um todo dia, pô. Beleza. Eu vou cair ali pro outro lado ali. Até agora eu que trouxe o carrinho aqui, ele tá na moleza, né? E ainda deu tempo para uma informação sobre o dog mais conhecido da região. Onde é que fica o dog da Giovana? Da Giovana? Lá, ó. É aquele último lá, ó. Pode ir lá agora, pô. Famoso? Porra, meu. O dog da Giovana, mas a dona é a Sueli. Aqui trabalham 9 pessoas. O sanduíche de 1 quilo é o mais conhecido.
tem 14 ingredientes. Seu Ezequiel e dona Francinete vieram de Cerquilho, a 130 quilômetros, para conferir. O que vai esse de 1 quilo aí, Sueli? Vai 3 salsichas, salada, milho, batata palha, aí a gente reboca com purê, finaliza, e por cima todos os molhos e finaliza com bacon. Hot dog na mesa, seu Ezequiel e dona Francinete pedem ajuda do neto Nicolas para encarar o desafio. Depois de algum tempo, eles conseguem. E no final veio uma proposta inesperada. A parada é dura, mas como ele é muito bom, deu para levar. Vai querer mais um? Não dá, o bicho judia. Mas estamos satisfeitos, graças a Deus. Compensou vir de lá até aqui. No próximo bloco, a briga por uma vaga na seleção brasileira que vai disputar a Copa do Catar. A gente volta já depois de um rápido intervalo. A Sociedade Hípica Paulista investe num projeto de terapia com o uso de cavalos. E você vai ver agora os benefícios que o hipismo proporciona a pessoas com necessidades especiais. O Guilherme tem 6 anos e transtorno de espectro autista moderado. Há 2 meses, ele se tornou aluno da Escola de Equitação da Sociedade Hípica Paulista e está participando das aulas de ecoterapia, um método que utiliza o cavalo para desenvolvimento de pessoas com necessidades especiais. A doutora, que acompanha ele, ela indicou para ele estar fazendo. Para a mãe do Guilherme, a evolução no tratamento do garoto é visível. Ele era bem seguro, está ajudando bastante. A concentração também, que ele tem pouca concentração, já está tendo bastante... Aos poucos está melhorando, Além dele, outras 80 crianças que precisam dos cuidados são atendidas pelo projeto. A Sociedade Hípica Paulista pensou numa ação especial para ajudar aqui a escola de ecoterapia que funciona há 25 anos. No próximo domingo, dia da final do campeonato de salto indoor, acontecerá um leilão beneficente. O dinheiro arrecadado será revertido para o projeto ter uma sede aqui dentro da instituição mesmo. A gente está numa fase nova. A gente está criando uma identidade, a gente está criando uma sede nova, onde a gente vai poder atender melhor todos os pacientes, clientes aqui da Eco. A gente quer fazer uma sala para receber as crianças, uma sala interativa lúdica. Ao todo, mais de 700 pessoas, entre crianças, jovens e adultos, já foram atendidas pela equipe multidisciplinar da Escola de Equitação da Sociedade Hípica Paulista. E não pense que só os sócios têm direito ao programa. A gente tem a parte do projeto social, então, através de arrecadações, como vai acontecer no leilão, hoje aqui no indoor, aqui na Hípica Paulista, nós arrecadamos fundos para atender pessoas que não têm condição de arcar com o tratamento. O ambiente da equitação, o contato com os animais e a natureza estimulam a socialização, a autonomia, a autoconfiança e a autoestima. Cada um tem a sua demanda, mas a gente consegue entender que o cavalo ele traz muitos benefícios. Estar num ambiente equestre, a gente está num lugar muito privilegiado em São Paulo, num lugar verde com muita natureza. Todas as emoções do 32º Campeonato de Salto Indoor da Sociedade Hípica Paulista, que reúne os maiores nomes do hipismo brasileiro e mundial, você acompanha aqui na Rede TV e também no portal da emissora. E se você quiser rever essa edição do Rede TV News ou qualquer outra, é só se inscrever no canal da TV no YouTube. Lá você pode assistir na íntegra todos os nossos programas. É só acessar youtube.com/noticiasredetv. A gente fica por aqui. Uma boa noite. Boa noite, bom fim de semana.